Salve! Aqui é o Dobson, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí para vocês o meu guia atualizado aí para quem está começando a jogar o TFT no 7.15 KO Coliseu. Então, galera, se você tem alguém que você conhece que está começando a jogar o jogo, ou se você é iniciante no TFT, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também manda esse vídeo para quem você acha que está precisando, que esse vídeo deu bastante trabalho e é para a gente chegar em mais pessoas para ajudar mais gente a jogar o TFTzinho, beleza? Então é isso, galera. Vamos embora pro vídeo. Salve! Aqui é o Dox, tudo certo? Nossa, a gente tá muito exódia, que foi essa? Então, galera, começando aqui o vídeo, eu vou explicar para vocês o que de fato é o TFT, né? É um jogo de estratégia em que você vai montar uma equipe para batalhar contra outros jogadores na mesma partida e ao final dela os 4 melhores vão receber pontos e os 4 últimos vão perder, beleza? Cada round que o jogo passa, você tem um simples objetivo: utilizar os seus recursos, né, que o jogo vai te dando ao longo do jogo, seja ele de diversos meios. E esses recursos você vai deixar o seu board mais forte com itemização, aprimoramentos e também unidades, né, os campeões que você está comprando. Então é muito importante que você tenha em mente que você sempre tem que estar pensando em montar o melhor board possível com aquilo que o jogo está te dando, tá? É um jogo de aleatoriedade. Basta você usar bem a sua estratégia, você vai conseguir ir bem na maioria das partidas. Esse é o foco, né, de quem está jogando TFT, beleza? Bom, galera, a gente pode dividir o TFT em 3 tipos de rodadas diferentes. Basicamente são os rounds neutros, em que você vai enfrentar os monstros, né, para adquirir mais recursos do jogo. Rounds em que você vai enfrentar as equipes de outros jogadores e também as rodadas que a gente chama de carrossel, que é quando aparece um campeão atrelado a um item, você tem a oportunidade de pegar de acordo com a ordem da partida, beleza? E também, galera, se você jogar algum combate e você for derrotado, você vai tomar dano baseado no round, né, em quantas peças sobraram e também no tempo de jogo, você vai perder vida de estrategista. Lembrando que o último jogador que sobrar com vida é o jogador que ganha a partida, beleza? Assim começa uma partida de TFT, você vai ter uma rodada diferente da qual eu não falei, que é a rodada do encontro. Basicamente, o jogo vai te dar uma regra. Ele vai dizer para você o que vai acontecer nessa partida de alguma forma. Então, ele vai te dizer assim: nesse jogo você vai ganhar ouro extra por cada estágio. Então, ao longo do jogo, repetidas vezes você vai ganhar uma certa quantia aleatória de ouro. Outro jogo, ele vai dizer assim para você: nesse jogo, apenas aprimoramentos prismáticos vão aparecer. Então, ele está dizendo para você que as cartas que vão aparecer para você selecionar vão ser de categoria prismática, que é a categoria mais forte, né, mais raro, vamos dizer assim. Então ele sempre vai te dar alguma regra, você tem que usar bem essa informação para saber como você vai pilotar a sua partida, beleza? Mas não esquenta muito com isso, que ao longo do jogo você vai entender um pouco mais do que acontece aqui nos encontros e, obviamente, isso aqui não é uma coisa que você tem que se preocupar muito, beleza? Bom, galera, logo depois dos encontros, a gente vai ter o começo do estágio 1, que é basicamente um estágio em que você vai ter 3 rodadas contra monstros. Essas rodadas são apenas para você começar a construir a sua equipe e também receber recursos do jogo. Os recursos do jogo basicamente são itemização, né, são os itens, também o dinheiro, né, que você vai receber, o ouro, ou unidades. E aí você vai ter outras formas de recursos que eu vou mostrar um pouco depois para vocês, mas é isso basicamente que você vai estar recebendo no round PvE, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês alguns elementos que tem na sua tela, beleza? Primeiro deles e mais importante é a loja. É onde você vai ser oferecido as peças que você pode comprar para poder montar a sua equipe. Outra coisa que tem de importante aí é onde você vai comprar experiência para poder colocar mais unidades no seu campo e também atualizar a loja para você poder ver mais unidades. Lembrando que essas duas ações custam ouro e você vai investir nisso um pouco depois do jogo. Mas no começo, o seu foco é em comprar as unidades. Lembrando que nas unidades do TFT você tem de custos 1 a 5 e basicamente, de forma resumida, as peças de custo 1 são as mais simples e as de custo 5 as mais complexas. Quanto mais cara a peça, ela tende a ser muito mais forte e ter muito mais mecânicas e ela vai ser uma peça muito mais importante no final do jogo, beleza? Cada vez que você compra várias cópias da mesma unidade, você consegue
um upgrade, né? Você vai melhorar ainda mais aquela unidade. Então, quando você compra uma peça na loja, normalmente ela está 1 estrela. Assim que você comprar 3 cópias dela, ela vai se transformar numa peça 2 estrelas, que basicamente é uma peça um pouco mais forte. Se você juntar 9 cópias, você consegue uma peça 3 estrelas, que seria a melhor peça possível, né, daquela versão de campeão. Tem peças 4 estrelas também, mas não vou comentar muito sobre isso, que basicamente você só acessa com alguns aprimoramentos e algumas outras regras do jogo. Não vamos focar nisso agora. Mas basicamente, galera, você vai utilizar bem a loja para poder montar uma equipe de TFT, que você vai ter ali uma linha de frente e uma linha de trás causando dano, né? É importante você ter um bom balanceamento entre isso e você vai estar sempre buscando melhorar as suas peças através desses upgrades, né? Comprar peças 2 ou 3 estrelas, dependendo de cada composição. Composição é uma equipe de várias peças que a gente vai montar e a gente vai ter várias sinergias diferentes. Isso você consegue ver no canto esquerdo da tela. Então, quando você coloca uma peça no campo, basicamente você vai ter ali 2 ou 3 sinergias de cada peça. Isso significa dizer que quando você coloca uma peça juntamente de outra da mesma sinergia, normalmente você vai ter um poder aumentado da sua composição para determinada peça ou para a sua equipe como um todo. Então é muito importante que você entenda como que funciona cada sinergia para você saber se você está melhorando todo o seu board, se você está melhorando a sua linha de frente, se você vai causar mais dano, se sua equipe vai conjurar mais vezes habilidades. Então isso basicamente muda de cada sinergia para outra e isso vai obviamente mudar para cada combinação que a gente vai fazer entre sinergias, fazendo assim uma composição de uma equipe, beleza? Outra coisa que é muito importante vai estar na sua tela do lado esquerdo, juntamente de onde você vê sinergias, é a aba de itens. Basicamente, galera, os itens vão potencializar as suas unidades, né, os seus campeões. Então é importante saber que 2 componentes de itens formam um item que vai ter uma passiva, ou uma habilidade, ou um efeito que é muito importante durante o jogo, beleza? Normalmente você vai querer pegar vários itens e colocar na mesma unidade, porque os itens eles têm meio que um poder multiplicativo. Então é muito importante que você pegue uma unidade da sua equipe e tenha 3 itens equipados nela, porque daí ela vai ficar uma peça que vai ter muito mais valor. Ela vai tancar mais tempo, ela vai causar mais dano, ela vai conjurar mais rápido. Então isso vai fazer com que você tenha mais poder utilizando-se dos seus itens, né? Mais potencial, vamos dizer assim. Então é muito importante você saber quanto mais itens você tem, melhor para você de forma genérica, né? Porque você vai conseguir colocar em mais unidades para poder extrair o máximo potencial delas, beleza? Bom, agora voltando para o começo do jogo, a gente vai ter aqui uma rodada que é muito importante e ela aparece 3 vezes na tua partida. É a rodada da escolha de aprimoramentos. Galera, os aprimoramentos nada mais são que várias cartas que fazem efeitos diferentes, beleza? De uma forma simples, você pode pegar uma carta que ela vai te dar mais ouro. Isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro para investir e melhorar o seu board de várias maneiras, sendo comprar muita experiência para colocar mais peças, atualizar muito mais as lojas para você ver mais unidades e melhorar o nível dessas unidades. Então é importante você ter em mente que cada aprimoramento vai ter uma função ali no teu jogo. Então, se o aprimoramento vai te dar mais itens, é legal, porque você consegue colocar itens espalhados em várias peças. Se o aprimoramento vai te dar experiência, você vai conseguir subir de nível mais rápido ou mais cedo na partida, ou você vai chegar em níveis mais nível 9 ou nível 10, que são os últimos níveis do board, vai colocar mais peças em campo. Então, os aprimoramentos eles vão te dar opções, ou que ele vai te dar recursos, né, mais itens, mais dinheiro, ou ele vai te dar um poder a mais. Então, sei lá, vai dar mais vida para a sua unidade, as suas unidades da última linha vão causar mais dano. Então são coisas que você tem que sempre misturar. Um pouco de itemização extra, um pouco de, muitas vezes, de economia extra, né? Mais ouro para você montar sua composição. E alguns outros aprimoramentos mais específicos você vai ter que aprender ao longo do jogo. Mas tenha em mente que o aprimoramento nada mais é do que alguma coisa que vai facilitar o teu jogo ou vai demandar o estilo da partida que você vai jogar. E isso é muito importante que você aprenda a selecionar bem esses aprimoramentos, beleza? Uma dica que eu posso dar, galera, para quem está começando é o seguinte: a primeira escolha de aprimoramento ela é a mais importante, porque ela vai delimitar aquilo que tu vai fazer na tua partida. Então, se você escolher um aprimoramento, tenta seguir aquilo que ele está te falando até o final. Então, se você está jogando com Guardiãs Estrelares e aquele teu primeiro aprimoramento fortalece Guardiãs Estrelares, não tenta pegar um outro aprimoramento que desvirtua dessa linha de Guardiãs Estrelares. Tenta focar só nessa composição
porque senão você vai perder muito valor daquele aprimoramento que ele está em questão, beleza? Então é muito importante que você selecione a ideia do aprimoramento, segue aquilo até o final do jogo e selecione os outros aprimoramentos de um jeito que vai balancear um pouco a tua composição. Então, se você tem muitos aprimoramentos ofensivos no começo do jogo, talvez pegar um aprimoramento no final do jogo que te dê mais tempo de fight, né? Vai deixar as tuas composições um pouco mais tanque, você vai receber mais itens para potenciar as peças. É bom você ter essa mescla entre aprimoramentos para você ter um onboard mais equilibrado, beleza? Bom, galera, e talvez o recurso mais importante do jogo, o que muda totalmente o jeito da galera jogar e também quanto mais experiente no jogo você fica, melhor você sabe manusear, é a economia. Basicamente, galera, você recebe um dos recursos do jogo, que é o ouro. E a cada vez que você junta 10 de ouro, você vai ganhar 1 de ouro extra em cima desse 10 de ouro que você tem parado, beleza? No máximo de 5 de gold, claro, desde que você não tenha nenhum aprimoramento que mude essa regra. Então, galera, basicamente, quando você chegar em 50 de ouro pela primeira vez, o jogo vai te dar 5 de ouro passivo. Tem outras formas de você ganhar ouro também, que é mediante a sequência de vitórias e derrotas, rounds que você ganha, e também, obviamente, quando o jogo te fornece ouro em rounds PvE, né, rounds neutros, mas a economia é aquele round que é aquela coisa que você controla. Então, desde que você monte uma boa equipe no começo de partida, é muito importante que você foque em ter 10 de ouro o mais rápido possível e, consequentemente, isso vai te ajudar a ter 20, ter 30, etc. Isso vai fazer com que você tenha muito mais ouro ao longo do jogo e isso vai fazer com que você consiga, né, montar melhor sua composição, atualizar muito mais vezes a sua loja para poder encontrar mais peças importantes. Então é realmente o recurso mais importante do jogo, beleza? Então uma dica que eu posso dar para vocês é, de forma geral, é muito bom que você no começo de partida utilize peças baratas, né? Custos 1, 2 estrelas, alguma mescla de custo 2 ali, às vezes um custo 3 ou outro, dependendo se ele for uma peça forte, e tente fazer com que o seu ouro vá para o 10 o mais rápido possível. Claro, se você tiver a opção de dar level e começar a construir, né, o seu board de forma que você precise da level 4, da level 5 logo no começo, mesmo assim, tenta fazer a economia logo quando você puder, beleza? Então eu vou fazer um vídeo depois de quando dar level e roletar, e isso vai ficar um pouco mais claro. Mas de forma geral, é importante que você sempre esteja focando em, por exemplo, eu tenho 17 de ouro, eu compro peças até o 10, deixo no meu banco as peças mais importantes, né, e no meu campo e tento fazer o 10 de ouro. Isso vai te ajudar muito no começo, beleza? Então é muito importante que você lembre disso. 50 de ouro é algo muito bom, então eu preciso manter isso sempre que possível, beleza? E aí, galera, continuando, falando um pouco das sequências, basicamente é o seguinte: cada vez que você ganha uma rodada, você recebe 1 de ouro pela vitória. Caso você ganhe 2 rodadas, você receber 1 de ouro pela vitória e 1 de ouro a mais pela sequência que você tem. Então você consegue ver a sua sequência em cima da loja e isso faz com que você tenha alguns pontos de sequência que são muito importantes. Por exemplo, o 5 de sequência, o 6 de sequência são muito bons. Se você fizer uma sequência logo antes de um round neutro, vai contar 2 vezes, então é importante você, quanto mais você manter a sua sequência, melhor. A sequência de vitória, ela dá ainda mais ouro do que a sequência de derrotas, porque ela tem o ouro extra da vitória. Então, desde que você consiga manter a sequência de vitória, é muito bom que você mantenha ela por mais tempo possível. Lembrando que, se o seu board está muito fraco, se o seu começo de jogo é ruim, não adianta você forçar muito, porque vai fazer o seguinte: você vai ganhar um round, perder outro, ganhar um round e perder outro. Isso faz com que você ganhe pouco ouro e muitas vezes você vai estar sacrificando um pouco da sua economia, né? Você vai deixar de fazer aqueles intervalos de juros que eu te falei. Então é importante que você foque em, pô, se meu board está fraco aqui no começo, não tem problema você perder HP. Porque no começo do jogo você vai perder menos vida ao perder rodadas, beleza? Então não fique com medo. Pode perder um pouco, depois você monta ali um board que vai fazer com que você volte na partida e comece aí sim a deslanchar e a ganhar mais rodadas, beleza? Bom, galera, outra coisa que é muito importante no TFT é o posicionamento das unidades. De forma geral, muito difícil falar para vocês como você vai posicionar toda a sua equipe, porque aqui é um vídeo que é focado em conceitos gerais. Mas uma dica que é muito importante, galera, para vocês é, quando você tiver uma unidade e você estiver usando ela no seu campo, clica com o botão direito nela, que vai abrir basicamente a função daquele campeão do lado direito da tela. Nessa hora, o jogo vai te mostrar basicamente onde você deve posicionar essa unidade. Ela vai mostrar ali o alcance, né? O quanto que ela bate, quanto de distância ela consegue bater. Então, se essa peça ela tem uma casa de distância de alcance, normalmente ela vai ficar na linha de frente. São peças mais tanques.
ou são unidades que batem, mas elas batem corpo a corpo, beleza? Já algumas unidades elas vão ter o alcance maior, então 3 de alcance, 4 de alcance ou até mais. Vai fazer com que você queira colocar a unidade na última linha. Então são unidades que você vai colocar os seus itens de dano nelas. Isso faz com que você queira defender essas unidades com essa linha de trás, né, com aquelas peças mais tanques na frente delas na primeira linha. Então lembrando, se você tem alguma familiaridade com futebol ou futebol americano ou qualquer tipo de esporte, basicamente a sua linha de frente são os zagueirões ali, os caras que vão segurar para você enquanto o carregador, o camisa 10, tá lá da última linha fazendo o trabalho dele, beleza? Então, basicamente, galera, você vai sempre estar protegendo as suas unidades com mais itens, né? Aquelas unidades capazes de causar o seu dano com unidades de tanque, unidades de suporte e a unidade que tem uma habilidade de mais utilitário, né? De mais utilidade. Então, sempre que você puder, clica na unidade e você vai ver os itens que ela usa. Já um fato que vai ajudar você a construir os seus itens durante o jogo. E também, galera, basicamente, o jogo ele te mostra ali a função daquele campeão. Algumas peças vão ter a função tanque mágico, ou então tanque físico, ou então carregador, atirador, caster, conjurador, né? Conjurador de habilidade. Ele vai dizer ali basicamente para você o que a peça faz. E aí ele vai te recomendar alguns itens baseados nisso e você pode seguir ali esses itens recomendados, que vai basicamente ser bem útil para você que está começando, né? E normalmente essas dicas aí são suficientes para você começar a jogar o jogo, beleza? Quando você clicar na unidade, também tem os dois dados muito importantes, que é basicamente a vida da unidade, né? O quanto que ela vai receber de dano ali e vai ficar viva para você. E também tem a mana, que talvez seja uma informação muito importante. Cada vez que o boneco do TFT enche a mana dele, ele conjura a habilidade. Claro, tem algumas peças que não tem mana, como é o caso da Kayle, mas de forma geral as peças têm mana, certo? Algumas unidades elas ganham mana recebendo dano. Então essas são as unidades tanques. Se tiver escrito para você ali que essa peça é um tanque, ele recebe mana recebendo dano. Então você vai colocar ele na frontline para ele lutar mais vezes ainda, né? Ele conjurar mais vezes a sua habilidade. Já as peças na backline, elas normalmente, né, algumas delas vão ser conjuradores. E aí, se ela ficar por tempo, né, ela vai receber mana passiva. E também durante o seu auto-ataque, né? Cada vez que ela bater uma vez o hit básico, ela vai receber mana também. Então isso é importante para você saber como as peças geram mana. Basicamente é através de ou receber dano, ou bater. Ou também, obviamente, quando você coloca mais itens de mana nessa peça para elas conjurarem mais vezes, né? Muito importante a conjuração, né? Algumas unidades, galera, elas têm conjurações tão importantes no jogo que basicamente se elas fizerem apenas uma conjuração, ela já fez todo o trabalho dela e já vai ser pago, né? Já vai ter sido muito útil, como é o caso do Jarvan. É uma unidade que vai stunar, né? Que vai causar um controle de grupo numa área muito grande. Então, se você, com o Jarvan, conseguir controlar o inimigo, basicamente usa todas as unidades importantes dele, uma ultimate do Jarvan já pode ser suficiente para você ganhar a luta. Já uma peça que está na backline, né, que está na última linha, conjurando várias habilidades, ela vai ter que conjurar a habilidade ou 2, ou 3, ou 4 vezes, dependendo de cada unidade, tá? Uma Serafine, por exemplo, se ela conjurar 2 ou 3 vezes, significa dizer que provavelmente você já ganhou a luta. Agora, uma unidade que tem uma mana um pouquinho mais baixa e que tem um pouco menos de dano, ela vai ter que lutar 2, 3, 4 ou até 10 vezes durante a rodada, como é o caso do Lucian, por exemplo. Ele vai dar várias ultimates e você vai causar um dano da DPS um pouco mais menor, obviamente, do que uma Serafine, que é uma unidade de custo 5, que vai dar um dano muito grande em área. Então é muito importante que você saiba, né, como funciona essa ideia da mana, porque cada unidade tem uma particularidade. Bom, galera, e se você chegou até aqui, eu queria pedir para você fortalecer com o seu like e também considerar se inscrever no canal, porque isso vai ajudar muito aqui o trabalho e eu estou sempre trazendo conteúdo de TFT para vocês. E lembrando que, basicamente, galera, TFT é um jogo que tem uma temporada que dura entre 4 e 5 meses. E durante essa temporada, eles sempre transformam, né, mudam a temática do jogo para que o jogo fique mais fresco, mais interessante para quem está jogando, beleza? E, galera, durante esse tempo em que eles mudam o jogo, essas coisas que eu falei para vocês, encontros, aprimoramentos, nível, unidades, itens, elas estão sempre naquele mesmo padrão. Então você sabe o que você esperar. É um jogo de TFT. Então essas coisas vão ser muito úteis durante todas as temporadas, a não ser que eles mexam uma coisa muito importante dentro do jogo. Mas durante cada temporada nova, eles trazem alguma mecânica nova que tende a mudar um pouco como você joga o jogo, beleza? E durante esse 7.15, né, que tem a temática de anime, né, anime de batalha, o Coliseu, a mecânica especial desse conjunto
é os power-ups, né? O fortalecimento. Galera, durante esse conjunto você vai receber um item consumível, certo? É um item que você pode usar uma única vez. Claro, ao longo do jogo você vai receber outros itens que você vai poder utilizar um pouco melhor. Eu vou explicar melhor como é que funciona essa mecânica. Mas basicamente, galera, você vai receber um power-up, né? Um fortalecimento, para utilizar em um campeão. Assim que você coloca esse consumível num determinado campeão, vai aparecer um arsenal de escolhas. E essa escolha basicamente é para fortalecer aquela unidade. Então você vai utilizar isso para escolher. Pô, a minha unidade da frontline vai ter 300 de vida a mais e ela vai receber menos dano. Ou ela vai causar controle de grupo. Ou o meu carry da backline vai ganhar mais mana. Ou o nível campeão agora pode chegar a 4 estrelas. Então, basicamente, galera, cada unidade diferente que você selecionar, ela vai ter fortalecimentos genéricos ou fortalecimentos específicos daquelas unidades, beleza? Isso significa dizer que no começo do jogo, muitas vezes você vai selecionar uma peça aleatória para ter o seu fortalecimento, sei lá, a peça da sua frontline que tem mais itens, o seu carregador que tem mais itens na linha de trás, mas ao longo do jogo você pode trocar essa peça fortalecida, né? De acordo com a sua vontade. Basta você remover aquele fortalecimento e selecionar um outro campeão com o item que você vai receber, beleza? Durante a rodada 2-1, você vai receber, né, esse fortalecimento. Na realidade, no estágio 1 você vai receber o fortalecimento, mas você vai utilizar normalmente a partir do round 2-1, que é quando você vai enfrentar outros jogadores, tá? E aí, a partir do round 3-6, você vai receber outro fortalecimento para poder fortalecer outra unidade. Até agora não dá para você fortalecer a mesma unidade 2 vezes, mas pode ser que eles inventem alguma coisa depois. Mas, de forma geral, você vai fortalecer unidades diferentes ao longo da sua partida. Você pode sempre escolher uma unidade da frontline e uma da backline para você balancear bem sua equipe. Ou se você tiver linha diferente demais, você pode selecionar duas peças que estão na linha de trás para causar ainda mais dano. Isso depende de cada jogo que você vai estar jogando, beleza? Mas basicamente a ideia é muito simples. Você vai selecionar uma unidade da sua equipe e deixar ela ainda mais forte. Não tem nenhum mistério. Lembra de escolher bem os fortalecimentos. E, obviamente, ao longo do TFT, né? Ao longo da temporada, coisas vão ficar mais fortes e mais fracas, né? De acordo com o meta. E isso vai mudar quais são as melhores escolhas. Mas se você está aproveitando o jogo aí, de forma geral, basicamente escolhe ali o que você quiser, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo de verdade tenha ajudado vocês a entender os conceitos básicos do TFT. E se você tem qualquer dúvida sobre o jogo, você pode me perguntar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, beleza? E para muito mais conteúdo de TFT, é só seguir aí para os vídeos do canal, que tem inúmeros vídeos de gameplay. Tem gameplay explicativa, que eu explico minhas decisões para que vocês possam entender um pouco mais do jogo. Tem vários guias diferentes de como você jogar ou como executar algum tipo de estratégia. E, obviamente, vou atualizar vocês com o guia atualizado, né, do 7.15, que é o que o Coliseu, de quando dar level e roletar, que vai somar bastante com esse vídeo que você está assistindo aqui, beleza? Então, galera, é isso. Tamo junto, valeu e até a próxima.